Seja lá o que você quer vender ou comprar, Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito boa noite a todos, nossa saudação. Estamos iniciando mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim. Estamos em nome de Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E também em nome da Unimed, Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nós vamos dar prosseguimento a abordar mais uma das consequências da PCC, mais um setor que foi atingido em cheio pela pandemia. Já falamos já de diferentes áreas aí e tal, e talvez a mais importante, no meu entender, acho que é a mais importante, é o setor educacional. Então, para esclarecer várias coisas, algumas das pessoas já sabem, outras ouviram falar, então nós fomos procurar as pessoas que têm a autorização, digamos que têm voz oficial para poder passar o que realmente está acontecendo, o que está previsto com relação à retomada das aulas. Para esclarecer esse assunto, né, nós vamos usar o programa todo de hoje, e estamos recebendo, então, a coordenadora da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, a professora Juliane Bones, né? E também a coordenadora pedagógica, também da 15ª CRE, a professora Paola Baldiceira. Muito obrigado por estarem aqui. Fique à vontade, com calma, nós temos bastante tempo para esclarecer o que existe de oficial aí até agora. De repente não dá para cravar tudo, não se sabe, porque a pandemia em outros países começa a retomar, então, não, enfim, mas nós vamos falar o que nós temos hoje. Eu quero lembrar aqui que esse programa está sendo gravado no dia 20 de outubro, terça-feira, né? Foi exatamente o dia em que parece que foram retomadas as aulas no ensino médio, no ensino técnico, mas enfim, é isso aí. Juliane, me permito eu tratá-la assim, então, né? E Paola também, tá? Seja bem-vinda aqui e vamos começar, então. Sim, cumprimento a você hoje e a todas as pessoas que nos acompanham. Agradecemos muito por esta oportunidade, tendo em vista que é um canal de grande acesso à nossa comunidade erechinense e também fora do nosso município. E é sempre uma satisfação e um prazer para nós estarmos conversando com a comunidade e esclarecendo aquelas dúvidas que por vezes parecem óbvias, né? Mas que são muito necessárias para termos o real entendimento deste momento em que nós estamos vivendo. Paola, também, muito obrigado por atender ao convite nosso. Nós que agradecemos a oportunidade, cumprimentamos a todos, porque é de suma importância que se ouçam os fatos de forma concreta, né? A gente tem ouvido muita especulação
Então, nós agradecemos a oportunidade de vir a esclarecer realmente como será esse retorno. Bom, então, como ficou o retorno às aulas de um modo geral? Depois você pode especificar, assim, detalhar mais, assim. Certo. A pandemia, ela é um processo, vou dizer assim, da humanidade em geral, né? E a escola, como ela não está ausente, ela não está fora da sociedade, ela vive esse processo também. Com certeza, a educação pós-pandemia, ela passa por novas concepções, por novos entendimentos, né? E todos os protocolos e a organização que seguimos nesse tempo, desde 18 de março, são os protocolos de saúde. A saúde é quem nos passa as normas para a sociedade em geral e também para nós, profissionais da educação. Nós temos trabalhado de diversas maneiras desde que a pandemia começou, né? Chegado ao momento, então, de verificarmos as possibilidades de retorno, né? Então, a partir da sinalização através de um decreto estadual do senhor governador, datado em 5 e 7 de setembro, retirando a restrição para as atividades físicas, né, em instituições escolares, nós começamos a visualizar de maneira mais prática este retorno. Tratando-se de instituição pública que somos, o processo de organização iniciou ainda em maio, na parte técnica, né, com a compra dos EPIs, que são de fundamental importância para esse retorno. A partir disso, com a retirada da restrição, foram sugeridas datas, né? Por isso, na data de 20 é a data pensada para o retorno do ensino médio e para o ensino técnico. No entanto, de que forma nós estamos trabalhando e de que forma esse retorno deve acontecer, ou está organizado para acontecer, né? Nós estamos, neste momento, recebendo os EPIs, então, nas escolas. Todas as escolas têm o COE local formado, assim como uma de suas atribuições é a elaboração do plano de contingência, que neste plano prevê toda a elaboração de toda a organização interna da escola, e todas as instituições educacionais têm por obrigatoriedade de tê-lo, né? E nós estamos também trabalhando e ouvindo e construindo junto com as escolas, através de acolhimento, de organização pedagógica, para que este retorno aconteça. O que é importante, é uma questão fundamental hoje de nós colocarmos, né? Ao ouvirmos a imprensa, que é o nosso meio de comunicação e que nos faz reportar, né, as informações, de maneira geral, nós pensamos que as escolas retornam com 50% dos seus estudantes para as atividades. Mas não é desta forma que está pensado e que está organizado. Nós temos critérios para atender este retorno, tendo em vista que estamos ainda em meio a uma pandemia, né? E que para isso nós temos que ter muito cuidado. Então, nós elencamos critérios pedagógicos para o retorno numa organização da Secretaria Estadual de Educação. Quem é então que retorna, né? Retornam os estudantes que não tiveram acesso à plataforma digital, que é a nossa organização de trabalho, ou porque eles não tiveram, onde eles residem não tem rede de internet, ou porque não tiveram equipamentos. Da mesma forma, aqueles estudantes que, através de um diagnóstico construído pela escola, então a escola, através dos seus professores, juntamente com a equipe diretiva, teve esta organização, fizeram esse pensamento de que tem alguns estudantes que necessitam estar mais próximos por algum tempo. O que significa isso, né? Nós temos, então, atividades remotas que prosseguirão e teremos atividades físicas que retornam com um número bem reduzido de estudantes, que é a parte excepcional da nossa atuação. Aí são muitos fatores que envolvem toda esta organização que a gente pode ir falando por blocos depois para ficar muito claro. Então, de maneira geral, assim, dizer que é um retorno com muita responsabilidade, que está muito bem organizado, um agradecimento muito especial a cada gestor e a cada gestora de nossas escolas estaduais, que tem trabalhado muito, assim como aos professores. Porque esse retorno, ele é um retorno das atividades presenciais, porque o professor, ele não parou de trabalhar. Ele trabalhou e, às vezes, muito mais do que era a sua carga horária normal.
porque foi um tempo muito diferente, foi um tempo por vezes difícil, mas que agora nós estamos começando a visualizar com um pouco mais de tranquilidade este processo. O que hoje, quando a gente está gravando, é o primeiro dia do retorno, né? Não sei se já deu tempo para perceber assim, quanto por cento voltou do que estava previsto. Sim. A data do 20 é uma data start, vou usar esse termo assim, mas nós temos toda uma organização a ser atendida. Enquanto as nossas escolas não estiverem com todos os EPIs chegados, né, recebidos e organizados, e com toda a organização pedagógica de acolhimento, de organização de horários feita, junto com o plano de contingência e a autodeclaração que é necessário fazê-la, nós não vamos iniciar as atividades. Então, na data de 20, nenhuma escola da 15ª Coordenadoria inicia, porque nós não estamos com uma data que venha a dizer assim, a partir deste momento os estudantes têm que estar na escola. Por quê? Porque o nosso foco é o ensino remoto. O ensino físico ele é a exceção para nós trazermos para mais perto aqueles que precisam e dar a eles as mesmas condições de caminhada dos demais estudantes. Nós vamos pegar uma escola, digamos, grande aqui da cidade. Já houve aula hoje? Não. Nós temos a previsão nesta semana, conforme conversa com o diretor da escola, Dr. João Caruso, estar retornando. As outras escolas estão aguardando a organização, porque assim, algumas escolas se organizaram e fizeram a compra de alguns EPIs. Outras estão aguardando a compra da secretaria, que foi geral e que foi o nosso encaminhamento, né? Então, devagar, com muita calma e com muita propriedade, a gente está fazendo isso. Um abraço para o pessoal lá do João Caruso, por onde eu também passei lá uns 2, 3 anos lá. Que bom. Bom, Paola, você que é da coordenação pedagógica, o que vai mudar na vida do aluno, do professor, enfim, ou vai ficar tudo, digamos assim, o negócio é encerrar o ano e depois... Não. Isso é uma coisa que, a partir do momento que a gente iniciou essa pandemia, não tem isso de nós vamos encerrar o ano e depois nós vamos continuar dessa forma por um bom tempo hoje. Até agora nós trabalhávamos no remoto, que era todo mundo à distância. A partir do momento que se abriu que nós vamos poder trabalhar presencial, nós entramos no modelo híbrido. E é um modelo que não se tem uma previsão de encerramento. Não significa que no final de 8 de janeiro, que é a previsão de término do ano letivo, que a partir de março a gente retorne trabalhando só com o presencial. Nós não temos uma vacina. Isso é inviável. Então, esse modelo híbrido, que a gente chama, que são 2 formas, que é presencial e remoto, ele permanecerá. E assim, independente de ter sido frustrante em alguns momentos, difícil, esse modelo remoto também veio para auxiliar muita coisa. A renovar a forma de dar aula, a renovar o comprometimento da família em ter que olhar o material do seu filho em casa. Então, nós temos um lado pesado, negativo, mas nós também temos um lado positivo. Quem é que vai determinar esse híbrido? Já está determinado. Não, sim, mas quem é que vai determinar? Olha, eu sou aluno da 5ª série. Sim. Né, eu tenho um computadorzinho lá que funciona mais ou menos, mas tem que dividir com mais 2, 3. Como é que vai funcionar isso? Eu quero voltar para a escola, mas a escola... Isso. O que foi feito há 2 meses, a gente já iniciou um trabalho com as direções das escolas, onde foi pedido que cada professor fizesse uma relação dos alunos que esse professor acharia que deveria retornar, ou por não ter acesso, ou por não ter computador, ou por ter alguma necessidade de um momento mais próximo ao professor. Estamos iniciando com o médio, né, que são os maiores, para quê? A partir do momento que se montou o COI, né, que é a Comissão de Organização Emergencial dentro da escola, a partir do momento que tem o plano de contingência que diz, se o aluno chegar na porta com a temperatura alta, o que se faz, para onde é que se recorre? Os EPIs são o quê? Termômetro, tapete sanitizante, álcool gel, máscara. Cada classe tem que ser a distância mínima que tem que ter, no máximo 50% de estudantes. Então, as nossas escolas foram fazendo esse levantamento para ver quem permanece no remoto
Ou seja, quem tem acesso, quem tem internet e quem retorna para o presencial pela falta dessa condição. É nesse sentido. Nós temos alunos que, por exemplo, para que o meu aluno retorne para a escola agora, a professora Paula determinou que o Joãozinho vai voltar, mas o pai do Joãozinho não quer que ele retorne presencial, ele tem medo. Tranquilo. Nós vamos respeitar o pai, a decisão da família. Se a família achar que ele não volta, ele não volta. Nós não vamos obrigar ninguém a retornar. Mas ele não tem acesso, ok? Nós vamos encontrar uma outra forma de trabalhar com ele. Ele não volta, mas ele vai ter que cumprir o... Exato, então ele não retorna, mas como ele não tem acesso, o que nós vamos fazer? A escola já faz isso. Aluno que não tem acesso, que não consegue a escola, ela recebe via física. Então o professor deixa organizado o material, o familiar vai na escola, retira, leva para sua casa, o aluno responde as atividades e devolve, faz essa devolutiva para a escola. Então nós estamos buscando meio, trabalhamos com meio de que tudo encaixe, que ninguém fique sem ser atendido. Existe uma centralização, obviamente, no governo do Estado, na Secretaria de Educação e depois nas coordenadorias. Mas as coisas acontecem mesmo na escola. Sim. Né? A 15ª CRE já contactou com todos os diretores já entraram em contato? Obviamente que eu acho que sim, né? Mas assim, eles estão sabendo exatamente o que fazer, o que ter, eu não sei se já receberam, estão recebendo, estão por receber os EPIs, enfim. Sim, nós temos um grupo de WhatsApp, além de outras formas. Eu cito o grupo de WhatsApp porque ele é muito rápido de interação, né? Nós conversamos muito, fizemos muitas webs, não só com as equipes diretivas, nós estamos também fazendo com todo o quadro da escola, né? Os professores e os demais servidores, devagar, né? Porque as salas do meeting também reduziram o número de pessoas, então também estamos diminuindo o número de escolas, mas é com o intuito dessa proximidade, de estarmos próximos e explicar e conversar com todos da escola para eles entenderem o retorno, né? Então essa relação a gente tem. Os planos de contingência, eles são regidos por uma portaria de junho hoje. E desde junho, junto com a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde e a 6ª de Passo Fundo, que abrangem todas as nossas escolas da 15ª Coordenadoria de Educação, nós estivemos em formação e em organização. Então é de conhecimento, sim, de toda a equipe diretiva, e nesse momento já não é mais só da equipe diretiva, é de todo o quadro da escola e da comunidade escolar, porque lá no plano de contingência tem as atribuições que o grupo precisa fazer. Uma delas é orientar a comunidade escolar de como acontece esse retorno. Por exemplo, né, se eu tenho 5 estudantes que retornam, os pais já deram ok, eu preciso fazer toda a organização de entrada deles na escola. E é isso que eu gostaria que você explicasse um pouquinho, como é que chega lá na escola, porque hoje está a gente está acostumado agora com essa história assim, manter distanciamento, não aglomerar, uma série de coisas. Como é que vai ser, digamos, vou dar um exemplo, passa na frente de uma escola, tem um abrigo, uma parada de ônibus, que cabe 5, tem 25 alunos ali juntos e tal. Sim. Como é que vai funcionar isso? É por isso que a saúde, que foi quem organizou esses protocolos, teve esses cuidados. E a grande importância que se tem dos pais, dos responsáveis estarem cientes nestas orientações. Porque ao explicar, né, vou usar a pessoa do diretor, da diretora, que é um membro nato, é um dos membros natos do Centro de Operações Emergenciais da escola. Porque existe o da escola, o do município, o regional e o do estado, né, que é uma rede de atuação. Eles já existiam, esses centros de referência, eles existiam na saúde e agora eles nos acolheram enquanto educação porque precisamos organizar isso. Ao fazer esta fala, essa explicação à comunidade, o diretor, a diretora e os seus membros do COI vão explicar que a escola retorna, mas não retorna da maneira como ela existia. Nós estamos retornando para uma escola nova, diferente. Eles precisam saber que ao entrar terão que passar pelo tapete, aonde vai estar o álcool gel, em que sala eles vão estar,
quais as classes estão demarcadas, em quais pode se sentar, em quais não pode, quanto tempo permanecerão na instituição, haverá alimentação escolar, de que forma, em que horário, se houver recreio, ele não será junto, ele será separado por turma, né? Se tiver alimentação no refeitório, que é o lugar onde ficarão sem as máscaras, o distanciamento está regrado, os pisos estão identificados, as escolas estão com cartazes de orientação, os pais precisam saber, quando chegar a vez dos menores, por exemplo, até onde eles poderão chegar na escola, e tudo isso é a organização da escola. A escola tem toda essa instrução para fazer com a sua comunidade, porque conhece, né, a maneira e o método para fazer isso. Então, por isso que o primeiro ponto é saber, né? Nós temos critérios para retorno, nós não vamos mexer. Se mexêssemos com o teto que o plano prevê, que é 50%, seria um número, hoje, para nós, em torno de entre 2.700 e 2.800 estudantes. Mas nós não chegamos a 1.000, né, com as autorizações, tudo certinho. Então, nós vamos mexer devagar, o ensino médio é quem vai começar. Teríamos a previsão para a semana que vem do ensino fundamental, mas nós vamos com a mesma organização e nós só começamos este retorno em qualquer escola, e cada uma é tratada com a sua particularidade, quando ela estiver com todos os protocolos de segurança garantidos. Assim como a família precisa ter esta clareza de como funciona. Lá na escola, nesse retorno, nós não vamos recuperar matérias não trabalhadas. Nós vamos ter, por exemplo, a disciplina de educação física, que é uma grande vontade da galera, né, de voltar. A disciplina de educação física permanecerá de maneira remota. As formaturas não acontecerão de maneira presencial, acontecerão, se quem quiser fazer, de maneira online. Então, lá na escola, exatamente vai ser trabalhado o professor com o seu mesmo planejamento da aula remota, e depois vou deixar para a professora Paola explicar como isso vai acontecer na carga horária do professor, e nós vamos aprender a trabalhar naquilo que não foi possível nesse tempo. Então, mesmo que o estudante tenha sido chamado e o pai não autorizado, a escola vai permanecer nesta relação. Daqui a pouco o laboratório de informática está à disposição para o acesso lá na escola, né, que é justamente para garantirmos a todos as mesmas possibilidades. Quando se fala nessa questão do retorno, hoje se falou muito, e se fala muito, que o professor vai ter a carga horária dele duplicada, né, porque se subentendeu que, como retorna presencial, o professor ia ter que cumprir as suas 4 horas de manhã presencial com o aluno, e o resto ele teria que ficar fazendo o remoto, e não é isso, tá? Nós estamos fazendo web, como a prof. Juliane falou, com todos os professores das escolas. Por quê? Porque a gente precisa que fique esclarecido o seguinte: por exemplo, essa carga horária presencial que vai acontecer, o aluno vai ter no mínimo 9 horas na semana e no máximo 15 horas na escola. Esse percentual de aluno que retornará. Essa carga horária do professor vai ser organizada pela escola. A escola tem autonomia para organizar. E a gente está sugerindo que se faça por área. Por exemplo, a área de linguagens, que engloba língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes e educação física. Bom, educação física nós já falamos que não retorna. O presencial é inviável retornar ao presencial. Então, não. Educação física permanece no remoto. São outros 4 componentes curriculares dentro dessa área que vão administrar naquela semana 3 horas presenciais. Eles podem organizar um projeto e trabalhar interdisciplinar. Eles podem pegar, por exemplo, o professor de português tem mais facilidade na tecnologia. Então, o de artes e o de literatura organizam a presencial, dentro daquelas 3 horas, e o de português fica no remoto. Então, ninguém vai sobrecarregar, ninguém vai querer que o professor faça além da sua carga horária. Nunca. Então, se você pega um ensino médio que hoje tem 25 horas aula semanal, e reduz ele para 9 presencial, o resto distribui dentro do remoto. Então, o professor consegue, dentro da área, por isso que a gente tem batido tanto na questão e conversado com os professores. Nós somos equipe, nós temos que trabalhar juntos.
Nós todos somos educadores, vamos nos organizar no planejamento e vamos por área. Ao mesmo tempo que se torna uma coisa menos massacrante, como estão dizendo, né? Que estamos massacrando, que nós professores somos massacrados. Eu concordo, nós estamos com bastante demanda, nós estamos aprendendo, mas ao mesmo tempo, se a gente se unir e trabalhar nesse planejamento e organizar por área, como vem sendo sugerido, a demanda fica mais calma. Nós conseguimos, dentro da nossa carga horária, sem dever carga horária para ninguém, e ao mesmo tempo não sobrecarregamos tendo que ultrapassar essa carga horária. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa e já voltamos. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei. Chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma. Forma de lar. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta hoje aqui, recebendo com muito prazer Juliane Bones, que é titular, a coordenadora da 15ª CRE, e a professora Paola Baldiceira, que é a coordenadora pedagógica. Vamos tentar ver se a gente aprofunda um pouquinho mais ou encerra essa parte pedagógica. Afinal de contas, considerando tudo que aconteceu, não vamos rememorar aqui, enfim, todo mundo já está sabendo o que aconteceu. O ano de 2020, do ponto de vista da educação, ele vai ter um ponto final, não importa se é remoto, se é com 50% dos alunos, ele vai terminar, vai ter uma avaliação, tem prova, pode reprovar, não pode reprovar. Gostaria que desse uma panorâmica sobre isso aí. Vai terminar sem entrar assim, olha, o ano que vem é outro ano. Vamos falar em data. A data considerando que a gente não tem a vacina ainda, digamos em novembro ou dezembro. A data de previsão do término do ano letivo é 8 de janeiro de 2021. A data. Só que falando em questão pedagógica e aprendizagem, não encerra o ano. Nós somos sabedores que, em função, mesmo trabalhando da forma remota, muitas lacunas ficarão. Então, nós encerramos o calendário, que nós temos, toda escola tem um calendário que ela tem que nos apresentar, e encerramos em 8 de janeiro. Porém, a questão pedagógica, essas lacunas, ao iniciarmos 2021, nós retomaremos toda aquela lacuna que ficou. E aí entra a questão que tu falaste da avaliação. A avaliação nesse ano tem que ser diagnóstica, ou seja, não é aquela simples avaliação de você deu um conteúdo e você vai fazer uma prova dizendo o que é isso, o que é aquilo. Não. Você tem que diagnosticar quais as lacunas que ficaram naquele aluno, você tem que diagnosticar o que é que vai ter que ser trabalhado no próximo ano, você tem que ter um trabalho em equipe de planejamento para que eu sou professor do 6º ano, tá? O ano que vem, o de 7º, que vai pegar essa turma, ele tem que saber quais as lacunas que ficaram. Então, os conselhos de classe que estão acontecendo tem que ser no sentido não mais de avaliar o aluno. Esse aluno é bom, esse aluno é ruim. Não, é sentar e definir qual estratégia que nós vamos prosseguir em 2021. Porque, provavelmente, na nossa visão, serão mais 2 a 3 anos para fechar as lacunas que ocorreram. E assim, ó, a questão da avaliação,
Esse estudo, esse trabalho remoto que foi sendo feito desde março, toda atividade que é entregue para os alunos, eles têm uma devolutiva para fazer. E essa devolutiva é analisada pela escola e é encaminhada para nós como coordenadoria também. Então, também é uma forma de avaliar. O aluno ia até a escola, ele buscava material, ele acessava a plataforma do Classroom, ele conseguiu fazer as atividades, ele devolveu, ele demonstrou interesse. A família demonstrou que, a família está auxiliando ele tem dificuldade, ele procura a escola. Então, isso entra na avaliação. Porque há muito tempo, né, hoje, a avaliação nota só pelo conteúdo caiu de moda, né? A avaliação hoje em dia tem que ser mais humanizada e tem que ser individual também. Porque o Odi pode ter uma facilidade na matemática e a Paola pode não ter. Mas a Paola tem uma facilidade nas humanas que o Odi não tem. Então, tudo é uma questão... E isso tem que ser muito batido agora, nesse momento. É avaliar o ser humano também. Sim. É um dos aspectos que a pandemia passou a limpo. É mais um dos, né? Porque há quanto tempo, há quantos anos Paulo Freire sempre falava e ficou registrado nas suas obras, né? Ninguém de nós sabe mais ou sabe menos que o outro. Cada um de nós tem o seu saber, né? E a escola, por muito tempo, entrou em outras dimensões que não vamos falar agora, mas que daqui a pouco não era essa de visualizar o estudante, o professor e a própria organização como o ser histórico que ele traz, né? Então, às vezes, muito mais do que aprender a conjugar o verbo sorrir na pandemia, é eu ter conseguido acessar uma plataforma digital que, para mim, era muito novo, eu nunca fiz isso antes. Isso foi um desafio muito grande, porque os estudantes, eles têm, a partir de uma certa faixa etária, uma facilidade muito maior do que nós com a tecnologia, mas é uma facilidade de mexer nos jogos, de acessar outras coisas que não é a plataforma de sala de aula, não é estudar por um canal digital. Então, isso veio de forma, assim, avassaladora e enquanto professores, eu falo isso porque eu converso com os colegas, foi muito desafiador aprender tudo isso. Então, a gente teve o pânico muito grande inicial, que não podia perder o vínculo com o estudante, né? Ao mesmo tempo que tínhamos que ter a nossa ligação, a nossa efetividade de trabalho. Depois nós tivemos um momento onde veio o letramento digital, nos instruiu, que terminou agora em início de outubro. Então agora nós estamos entrando na prática daquilo que conseguimos ser letrados digitalmente. Agora é que nós precisamos ter o foco do ensino remoto, qualificá-lo, porque ele não existe porque a pandemia existe somente, ele vai prosseguir existindo, ele vai seguindo esta metodologia de trabalho como uma metodologia da Secretaria de Educação, enquanto houver pandemia, nos auxiliando no ensino híbrido. E após pandemia, então, como uma metodologia de trabalho que vem para dentro da sala de aula. Há quanto tempo também se discute a questão das mídias dentro da escola, para que a escola não esteja fora da realidade daqueles que a envolvem. Só que nós sempre, nossa geração, como não foi criada dentro da tecnologia, viveu sempre esse desconforto de ter que aprender a trabalhar com isso. E agora, mesmo que de maneira quase que como uma necessidade obrigatória, nós tivemos que nos propor. Mas tudo isso ainda fica focado na diferença que faz o profissional da educação em estar trabalhando nisso. Não existe forma tecnológica de conseguir trabalhar uma aula se não for a organização do professor. Sim. Dentro disso que tu colocaste, tem uma questão que muitas famílias nos procuram e as escolas nos questionam, que os pais querem as notas. Né? Eles querem número, eles querem saber se o filho é 6, 7, 8, 9 ou 10. Nesse momento, né, porque a escola regular, a avaliação final é no final do ano. Os pais estavam acostumados por trimestre. Então, nesse momento, não está sendo lançado nota trimestral. Essa nota vai ser no final do ano. Vai ser como é que a gente vai ter que criar um parecer para dizer, né? Esse aluno ele entregou as atividades, então ele se sentiu pertencido. Esse aluno fez tal coisa que foi sugerido, fez isso, fez aquilo. Então, essa nota é no final do ano. Não é agora. Os únicos que recebem nota semestral são as EJAs,
né? E outra coisa, muitos dizem, estão alegando, e muitos estudantes estão se baseando nisso, que o Conselho Nacional lançou um parecer sugerindo que não se reprove 2020. Sugerindo. Dentro da SEDUC tem um GT de trabalho, um grupo de trabalho que já está constituído há bastante tempo, onde se está estudando como será feito o seu final do ano. Então, ninguém disse que não vai reprovar. E a gente precisa que as famílias e os estudantes tomem cuidado. Agora, não foi abolido nessa história toda a questão de que se eu vou para uma escola, eu vou para aprender alguma coisa. Porque, digamos, eu vou jogar coisa para daqui a 15 anos, digamos, quando eu estiver me formando numa universidade e tal, com pandemia ou sem pandemia, porque teve lá atrás ou não, a empresa que de repente está interessada tem uma vaga e tem nós 3 como candidatos, ela não vai pegar, olha, coitado, passou por uma pandemia, teve problema, não tinha computador em casa, enfim, eles não vão considerar isso. Para recuperar essa história toda aí, digamos, fazer, porque vai ser exigido, as empresas, o mercado de trabalho vai continuar selecionando e peneirando os melhores. Com certeza. Né? Então, assim, nós vamos levar, eu creio, um bom tempo para recuperar esse período, assim, porque há, como você disse antes, lacunas. Sim. Né? Que era para ter dado a Segunda Guerra Mundial hoje, ter dado conflito não sei o que a semana que vem, ter estudado, ou ter em química isso, aquilo, e evoluindo, e de repente não foi dado, ou foi dado de uma maneira que o aluno não se interessou tanto. Eu vou usar um exemplo para ti que eu usei. Será que nós vamos ter uma geração aí, um período assim de, tá faltando muita coisa? Eu vou usar para ti uma explicação que eu dei para alguns professores nossos de matemática, tá? Tem lacunas que nós vamos ter que preencher, com certeza. Mas o que a gente sugeriu que fosse trabalhado bastante com o ensino médio, por exemplo, agora, tá? Eu vou te dar um exemplo das gerações antes da pandemia. Quantos profissionais já nos relataram e quantas universidades nos relataram que o aluno chega ou na faculdade ou chega na empresa, ele tinha notas excelentes, mas tu pede para ele fazer uma conta de regra de 3, ele não sabe. Tu pede para ele escrever alguma coisa, ele não sabe. E essa lacuna vem da onde? Vem de antes da pandemia, vem de lá atrás. Então, uma coisa que foi sugerido para os professores agora é trabalhar esse conteúdo, mas não adianta eu querer agora, nesse momento, por exemplo, pegar um aluno lá e querer que ele decore a fórmula de Bhaskara, se ele não tem a firmeza de trabalhar com números negativos que ele aprendeu há 2 anos atrás. Então, a gente também colocou para os professores, sim, nós temos que aprender o Bhaskara, mas eu também posso utilizar esse tempo para resgatar o que ficou lá atrás, que ele vai utilizar no Bhaskara. Então, a gente tem lacunas que a gente vai ter que preencher, 2021, 2022. Mas nós também podemos aproveitar esse período para preencher lacunas. É a mesma coisa a família. A família que não tinha tempo para ler uma história com o aluno, ou que o filho não tinha tempo de ler, entendesse? Então, ficarão lacunas. Eu pensei nisso, né, na inserção da família, mas aí é meio que pedir demais. Sim, não é pedir demais, porque o filho... Não, eu falo por mim, né? Assim, num corte geral, a gente sabe que tem famílias que se interessam, mas eu ainda acho que a maioria, assim, deixa que a escola... Porque a gente precisa ter uma clareza, né? E isso está dentro das novas concepções, quando eu falei das novas concepções de educação. Talvez você não tenha aprendido pelo livro didático na leitura física a Segunda Guerra Mundial, mas você tenha acessado de outra forma que te tenha despertado outro tipo de entendimento. Então, como a sociedade ela anda nessa mudança, né, nessa metamorfose de mudança, a escola também está passando. Só que, seja a escola física ou seja a escola digital, a plataforma, sempre vai prevalecer a função que cada um tem nesse papel. Não é? A família tem sim a sua função e vamos ser muito sinceros aqui que a pandemia clareou também isso, né? Trouxe isso também para nós visualizarmos. O estudante tem que ter o seu interesse de busca, ele não tem que largar isso para o professor. A escola ela é um complemento de aprendizagem. Quem tem o interesse de fazer a sua aprendizagem precisa ser o estudante. Tudo bem, tem a sua cultura, tem o seu entendimento. Agora, o que nós não podemos é dizer que nós não temos vontade ou não queremos ir atrás. Em um mundo que o acesso está tão mais fácil do que já foi antigamente,
essa busca precisa ser despertada de alguma forma. Talvez uma dos pensamentos da escola tenha que ser o despertar e não o de dar pronto, para fazer as pessoas buscarem, para irem buscar aquilo que precisa. Porque é muito cômodo estar aguardando o que o professor vai ensinar, mas e eu vou buscar aonde a minha parte? E isso falando do ensino médio, que estamos falando de pessoas já adultas que estão saindo, né? Nós temos as diversas faixas etárias que são de tratamento diferenciado, mas a família também tem que estar esperta para isso. Pois é aí que mora a minha preocupação, né? Porque a gente já passou lá pela escola, também sabe como é que é, entende? Eu vi mais pais indo reclamar coisas que o filhinho de repente sofreu lá na escola, ou pretensamente, do que realmente saber, olha, será que tá bom, pode melhorar nisso, entende? E, infelizmente essa é a grande verdade. Nós não temos, acho que nós não temos um DNA assim preocupado realmente com a educação, num corte geral. Né? Hoje é cultural. Né? Se a pandemia viesse para mudar não só o aluno, mas principalmente ou a escola, mas os pais. A sociedade, né? Bom, nós temos ainda alguns minutos, vários minutos ainda. Vamos fazer o nosso último intervalo em nome de Unimed Erechim, em nome da Sicredi. Depois eu quero saber já vai pensando aí sobre a posição dos prefeitos aqui na nossa região, porque parece que também eles têm aí uma importância razoável ou definitiva, quase, se vai voltar a aula ou não vai. Já voltamos. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito bem, estamos de volta então para o nosso último bloco, hoje esclarecendo algumas coisas importantes sobre a volta às aulas. Juliane, então, coordenadora da 15ª CRE, como é que ficou essa questão dos prefeitos? Parece que a bola ficou com eles para definir se no município dele pode voltar à aula, não pode voltar à aula, isso atinge o Estado também? Sim. Então, o Estado, digo, a escola pública? Na escola estadual, Dentre todas as realidades que nós trabalhamos para esse retorno, nós temos também que trabalhar com a visão das prefeituras, né? A nossa coordenadoria 15ª, ela tem 41 municípios, é a maior coordenadoria em número de municípios do estado do Rio Grande do Sul. Dentro do território municipal, por ter uma organização de território, os prefeitos tinham e têm esta autonomia para a emissão dos decretos, né? Então, nós temos nas regionais da AMAL e da AMNOR, nós temos decretos de prefeitos que autorizam o retorno das escolas estaduais, que não autorizam da rede municipal e que autorizam o transporte para a rede estadual. Nós temos também decretos que não autorizam nenhuma atividade escolar em nenhuma rede, seja pública ou privada, e não autorizam transporte. E nós temos também a possibilidade de trabalharmos através de plantão.
De que forma nós estamos organizando isso? Ainda bem que nós temos uma ligação muito rápida e forte com as prefeituras e muito com as escolas para nós termos esse feedback. Porque as regionais emitiram nota, né? Mas depois nós tivemos e insistimos no pronunciamento de cada município, porque em cada município tem uma realidade. Hoje, dos 41 municípios, nós temos 7, né, que está autorizado o transporte escolar. De todos os municípios da AMNOR, somente Erechim retorna às atividades da rede municipal, os demais permanecem sem atividades, mas então esses que eu citei, eles nos autorizam o transporte. Ainda que o município preveja, através de um decreto, que não haverá atividades de retorno para as atividades escolares presenciais, as escolas se manterão abertas, né? Neste momento nós estamos com as escolas abertas das 8 às 18, sem fechar ao meio-dia, uma vez que estamos recepcionando os EPIs que os fornecedores estão entregando. E a partir daí nós mantemos os plantões de atendimento pedagógico. É uma organização que as escolas já tinham, né? E que por isso nós vamos prosseguir. Onde nós temos autorização de transporte, nós já vamos, a partir desta semana, já havíamos conversado, mas vamos consolidar agora caso a caso, porque aí a prefeitura também tem os protocolos dentro dos ônibus para seguir, né, dentro do transporte escolar. Então nós precisamos construir juntos isso, porque precisamos ver itinerário, número de estudantes, né? Aqueles estudantes elencados lá pela escola, de onde eles vêm, por onde eles passam. Vai ser possível eles estarem 3 vezes na escola, vai ser possível 2 vezes. Eles vêm durante uma semana um grupo, na outra semana outro grupo. São todas organizações dos protocolos de saúde que já está em mãos e organizadas pela escola e pelas secretarias de educação. Então, são diversas realidades. Esta questão de validade de decreto em território ou não é uma questão jurídica da qual nós não temos teor de influência nenhum, é um debate entre Secretaria de Educação e Governo do Estado com a FAMURS, né? Mas nós temos uma relação muito boa com todos os municípios. E assim, Odi, são realidades que a gente fala no dia de hoje, né? No dia de amanhã elas estarão com certeza diferentes. Nós temos pronunciamentos de prefeitos nos dizendo que a partir do momento do retorno do ensino fundamental, haverá o transporte. Para o médio não há, porque o número é muito baixo de estudantes. Então, são diversas situações, né? E isso, o que é esse retorno? Esse retorno e toda esta organização, ela é para o início, né? Com o andar dos dias, dos momentos, nós vamos conversando, reavaliando, construindo, sempre regidos pelas bandeiras. Se por acaso nós entrarmos em bandeira vermelha, nenhuma atividade é feita, né? Se mantendo na laranja ou na amarela, nós vamos prosseguindo nesta organização. Aí nós temos os processos eleitorais também para acontecer nos municípios e tudo isso a gente sabe que está na cabeça lá do gestor municipal, né? Mas para nós do Estado está muito tranquilo. Como já falamos, o nosso foco é o ensino remoto e essa busca pelo presencial para aqueles que precisam estar mais próximos. Como é que fica a situação daquele aluno que está no 3º ano do ensino médio? Ele está pensando, vem sonhando há tempo, eu quero fazer vestibular. Ele vai estar apto, assim, em condições, ao menos legais, de poder, uma vez aprovado e tal? Sim. Até porque, se tu analisares um vestibular ou até um Enem, ele não é só conteúdo do 3º ano. Ele é uma construção de toda a vida escolar. E a SEDUC proporcionou agora, esse ano, durante a pandemia, o pré-Enem, né? Que é um canal dentro do site da secretaria, um canal onde tinha aulas maravilhosas. E você podia acessar qualquer horário do dia que você pudesse para assistir. Então, aquilo que a prof. Juliana colocou. É uma construção não só da escola, é o aluno também querer. Nós temos alunos, nosso 3º ano, que assistiram todas as aulas desse pré-ENEM da SEDUC. Como é que foi essa recepção, digamos, essa interação entre professor e alunos, pelo que vocês captaram até agora? Pelo que vocês recolheram até agora? Mas, sim. Nós temos várias realidades, né? Onde nós temos aquele professor que não é que domina, mas tem um pouco mais de facilidade nas tecnologias, em que a interação dele, ele buscou formas diferentes, né?
de conversar com esse aluno, de fazer com que ele se sentisse pertencido. Ao mesmo tempo, nós temos alguns professores que têm dificuldade, então não quiseram muito. Nós temos o Meet, que permitia que você gravasse a aula, e alguns professores não gostaram, não quiseram gravar, então não... Nós temos várias situações e muita dificuldade. Alguns professores que gostam mais da interação com o aluno, ou seja, por WhatsApp, ou seja, nós tivemos casos de professores, por exemplo, agora dia do professor do estudante, nós vimos da criança que se vestiu colocou uma roupa de plástico para poder abraçar os alunos. Ao mesmo tempo, nós temos escolas que fizeram uma carreata, né, um drive-thru para as crianças, para os professores. Então, nós temos várias realidades. Nós temos aquele professor que, mesmo quando era regular, ele não gostava muito do contato, assim por dizer. Era mais técnico. A mesma forma se apresenta no remoto. Eu pude assistir um programa especial na TV de Portugal, em Lisboa, onde especificamente sobre volta às aulas, né? E mais ou menos não foge muito, né? Chega no portão, tem alguém lá com equipamento para ver a febre, já tem alguém, já 2 pessoas, 2 funcionários, enfim, com álcool gel, enfim, uns vai por aqui, desce por ali e vai indo, né? Procurando não se juntar, mas mesmo assim os alunos, né, estavam sem se ver nas férias, ficam sem se ver há 2 meses, quando se juntam, né? Então se procurava e tal, mas havia sim, a gente sentia claramente um controle, né? E alguns professores insatisfeitos, falta isso, não tem aquilo, que também acho que vai acabar acontecendo, sim, né? Porque a gente tem feito todo o esforço muito grande para ter tudo que é necessário, tudo que é dos protocolos de saúde. Por isso que nós não retornamos ainda, porque nós estamos recebendo os EPIs nesta semana. Então, esses cuidados, esse zelo a gente tem tido, sim, essa é uma preocupação. O retorno precisa acontecer, porque nós temos... a sociedade se movimenta para isso, mas ele tem que acontecer com todos os cuidados, e é dessa forma que nós estamos trabalhando. Uhum. O que esse episódio deixou de lição maior? Assim, pode ter inaugurado um novo tempo? O que foi? Levantou, digamos, uma ponta de um tapete? Olha, aqui tem coisas que a gente pode vir a implementar mais tarde, enfim. Sim, são novos tempos porque são novas maneiras de nos organizarmos. Só que ele só será um novo tempo se você se der conta e estiver apto para isso. Você precisa fazer parte do novo tempo. É como nós dizemos, a escola que existia antigamente não existe mais, mas ao chegar na escola nova, você a tem que tomar como uma atitude de escola nova. Uma escola que se preocupa com você, com a tua saúde, e que você precisa seguir os protocolos. E cada uma delas tem a sua particularidade e a sua organização. Da mesma forma, é o diretor, é o vice-diretor, é a coordenação pedagógica, é o estudante, é o pessoal da limpeza, da alimentação, da secretaria, é monitor, é todo mundo. Não é de se esperar, digamos, uma valorização, um reconhecimento, que já vem muito tarde, se é que vai vir mesmo, de grande parte dos pais que antes estavam totalmente ausentes, hoje dizem assim, eu tenho um filho, ou 2, eu não consigo dar conta, né? Aí a escola tem que cuidar de 1000. Exatamente, porque nós vimos muitas coisas por esse tempo, né? Assim como pais que, como você disse, assim, perceberam, né, a dificuldade ou a grandeza que é o trabalho do docente na sala de aula. Nós tivemos outros que se incomodaram por demais de ter que fazer as atividades em casa. Mas cada um de nós precisa entender por que esse processo aconteceu. Não é à toa que uma humanidade inteira passa por uma pandemia. Então, que a gente aprenda de uma vez o que precisa aprender, mude de atitudes, para nós não termos que passar por isso de novo. Pelo que a gente está vendo aí de fora, não dá para descartar totalmente. Eu tenho dito desde o começo aqui, né, que só depois da vacina, só depois de uma vacina para tu zerar e tal, e ver onde é que nós paramos, onde é que nós vamos parar. Parece que a gente está caindo e ainda não encontrou o ponto. Juliane, muito obrigado por estar aqui.
Sei que tu tem trabalhado bastante, né? E os professores também têm trabalhado bastante, têm se renovado, enfim, e que vocês possam ter um bom retorno. Muito obrigada. Hoje a gente está sempre à disposição e faço um apelo à comunidade que siga ligada à sua escola para ter as informações. Paola, também muito obrigado por estar aqui e deem continuidade a esse processo que não pode parar, né? Nós agradecemos a oportunidade e, mais uma vez, reiteramos que não haverá retorno enquanto tudo não estiver dentro dos protocolos. Ok. A todos de casa também, muito obrigado. Uma boa noite e até a próxima. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma. Forma de lar. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano.